Shalom, shalom, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com mais um Shiur para compartilhar com vocês. Hoje nós vamos estar compartilhando sobre o tema do Natal. O que nós, como rabinos, no judaísmo messiânico, temos a falar sobre o Natal? Qual é a verdadeira origem? Quais são as características? O que envolve essa festa? O que realmente se deve comemorar? Tudo isso e muito mais nesse shiur de hoje. Você já é muito bem-vindo. Eu sou o Rabino Yosef Barur e vamos então ao nosso shiur de hoje. Vamos então iniciar o nosso shiur de hoje e o nosso shiur é para falar do Natal. Uma festa muito feliz, uma festa muito alegre que envolve praticamente todo o mundo ocidental, né? Todo o Ocidente praticamente, que foi influenciado pela cultura cristã, pratica, vive, celebra essa festa no final do ano, chamado Natal. 25 de dezembro é uma comemoração que envolve o mundo todo. As pessoas se reúnem nas suas casas, se reúnem com as suas famílias, há um clima fraternal, um clima de alegria, na realidade uma mescla de tradições onde envolve o tema, procura se envolver o tema bíblico do Novo Testamento, né, sobre o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, e se mescla também com árvore de Natal, Papai Noel, renas, duendes, presentes, enfim, todo esse clima de final de ano que muita gente se sente feliz e muita gente mantém essas tradições familiares por muitas gerações. Tudo isso nós vamos falar hoje. É, é isso mesmo? É isso que devemos celebrar? Esse é o caminho que devemos seguir? Tá tudo bem? A gente pode seguir assim? Então, querido, não saia daí, continue conosco, temos muitas informações para compartilhar com vocês e hoje nós vamos estar falando tudo sobre o Natal, tudo que você precisa saber sobre o Natal. Você que serve a Deus, quer seja judeu, quer seja cristão, que deseja aprender mais da Bíblia, que deseja se aproximar mais de Hashem, de Deus, Akadosh Baruch Hu, Santo Bendito seja, o Criador do Universo. Se você que deseja crescer mais na presença de Deus, no conhecimento e em comunhão com Deus, você tem muitas coisas que você precisa saber acerca do Natal, e eu tenho certeza que esse shiur de hoje vai acrescentar muito na sua vida. Então eu quero já compartilhar com vocês, né? Hoje nós vamos falar abertamente sobre o Natal. Mas para falarmos sobre o Natal, nós precisamos falar da sua origem, né? Então assim, está claro que a origem do Natal, né, para muita gente, ela associa o quê? Ela vai associar o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. É simples, né? O Messias nasceu, Jesus nasceu, 25 de dezembro, e as pessoas estão aí com os enfeites, dentro de casa e fora de casa, com aqueles presépios, né? Representando ali José, Maria, o menino Jesus e os animaizinhos ali do estábulo. Então, essa é a verdadeira origem do Natal. É isso realmente que nos conta a história, não é nem uma questão de opinião pessoal, não é nem uma questão de opinião do judaísmo, não. É isso que nos conta a história de fato. Então, eu quero que você caminhe comigo hoje. Eu tenho certeza que hoje vai ser um divisor de águas aqui no conhecimento que você tem sobre o Natal. Então, a Igreja de Roma, a Igreja Católica, numa tentativa de, mais uma vez, perpetuar um memorial, ou seja, um memorial do nascimento do então conhecido Menino Deus, ou Menino Jesus, ela vai mesclar com práticas e ideologias pagãs de seu tempo, fazendo que surja então o clássico Natal, o nascimento do menino Jesus, tá? Antes de nós vermos aqui sobre os costumes pagãos daquele tempo, é muito importante que você tenha uma prévia da história. Vamos falar rápido. Chegou o tempo, século I, veio Yeshua, Yeshua nasceu, Yeshua, o Messias de Israel, Jesus de Nazaré. Ele nasce, e então vamos falar aqui do ano zero, né? Vamos marcar aqui, não vamos entrar em questões agora se foi 4 anos antes, 3 ou 6. Vamos marcar o ano zero aqui, só para a gente contextualizar. Ele nasce, ele chega ao mundo, o seu nascimento é anunciado por anjos,
No seu nascimento, sim, vão pastores lá do campo. No seu nascimento, depois do seu nascimento, ali 2 anos depois, chegam sábios do Oriente, trazendo também presentes, reconhecendo a chegada do Messias. Ok, passa-se o tempo, ele cresce, com os seus 30 anos já começa o seu ministério, efetuar toda a obra de redenção, opera os milagres, salvando, libertando as pessoas. Chega o momento da sua morte, ele morre, ressuscita ao terceiro dia e ele sobe aos céus, assim deixando a responsabilidade com seus discípulos aqui de continuar essa missão. Seus discípulos continuam ali mesmo no século I, ano 30, ano 40, ano 50, 60, até que chega o ano 70 e Roma vem, destrói o templo e dispersa o povo judeu pelo mundo. Mas no meio do povo judeu, haviam judeus crentes e não crentes em Yeshua. Né? Aqueles crentes em Yeshua são aqueles judeus de Atos dos Apóstolos que você vê ali. Além dos próprios discípulos de Yeshua, você tinha outros e muitos mais judeus que passaram a crer em Yeshua como o Messias de Israel. E é claro que isso saindo das fronteiras de Israel, indo a todo o período do domínio romano e do Império Greco-Romano. Né? Então, o que acontece? A gente começa a ir para o século II, ano 200, indo para o século III, ano 300, é quando vem uma divisão, na realidade, de judaísmo, de fato, e cristianismo. Ali no século III, aonde o imperador de Roma agora passa a crer em Jesus como Messias, por causa de uma vitória que ele tem numa guerra, com o símbolo da cruz, Constantino. E agora ele passa a oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano. Antes, todos eram perseguidos por Roma, tanto judeus quanto aqueles, mesmo não sendo judeus, que carregavam consigo o testemunho de Yeshua, que acreditavam em Yeshua como Messias e rei, né, que iria dominar o mundo. Todos eles eram perseguidos, agora já não mais existe essa perseguição. Agora Roma aceita os cristãos como um povo realmente importante, porque agora a religião do império é o cristianismo, decretado agora por Constantino, o imperador. E Constantino, ele não se vê apenas como imperador, ele se vê como alguém influente que deve fazer alguma coisa pela religião. E ele marca um grande concílio chamado Concílio de Nicéia, que é um concílio muito famoso, onde foram decididas várias coisas. E uma dessas coisas que importantes que eu quero falar para vocês é que nesse dia foi de fato decidido que o cristianismo, ou seja, a fé no Messias judeu, agora não seria mais judaica, agora seria uma fé à parte. Então, cria-se realmente uma nova religião chamada cristianismo, onde ela está totalmente separada do judaísmo. Mas é muito importante lembrar que a origem da fé no Messias, ela vem do judaísmo, porque Yeshua era judeu, era o Messias do povo judeu, veio para o seu povo, o povo judeu, trazendo também, estendendo essa redenção para toda a humanidade. Agora, a fé no Messias ela se torna mais gentílica. E o que vai acontecer? Não só Constantino, mas todos os bispos da época, os líderes religiosos, que agora passam a ser os que vão dominar toda essa ideia da mensagem de Deus e do seu Filho à humanidade, eles vão ver no paganismo greco-romano oportunidades para estabelecer suas celebrações. Isso não é minha opinião, isso é verdade. Haviam festas, haviam celebrações que os povos, sob o domínio greco-romano, ainda antes do cristianismo, eles celebravam os seus deuses pagãos, Deus Sol, a Lua, as estrelas, os astros, né, a bebida, a comida. Agora, o que o cristianismo romano vai fazer? Ele vai pegar essas festas, essas celebrações e cristianizar. E eles não têm, até hoje a Igreja Católica, ela sustenta essa verdade. Ou seja, ela não tem vergonha de dizer e ela não entende que isso é errado. Ou seja, ela sente orgulho de dizer, tá vendo essa festa pagã aqui? Nós cristianizamos ela. Hoje nós não celebramos mais essa festa àquele Deus, hoje nós pegamos a mesma data, algumas características do mesmo costume e nós celebramos hoje com um tema cristão. Ela acha que isso é legal, que isso é bom para o mundo. Mas será que realmente é bom? Então, eu acredito que até aqui deu para você entender por que nós chegamos a uma certa cristianização dos costumes pagãos antigos, tá certo? Então, continue comigo, eu tive que fazer essa introdução para você não se perder dentro do que quero trazer para você. Então, vejamos quais foram esses costumes
pagãos, tá? Por exemplo, em especial, como estamos falando do Natal 25 de dezembro, vamos entrar nesse tema. O que, na realidade, se comemorava naquela época no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro comemorava-se o nascimento do deus Sol, o conhecido como Sol Invictus, o Sol vitorioso, e também o mitraísmo, coincidentemente, o nascimento de outro deus, um deus persa chamado Mitra. Então veja, data 25 de dezembro, ela não é uma data aleatória, e nem tampouco é a data real em que Yeshua nasceu, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas então, da onde saiu essa data? Por que essa data é comemorada? Então é muito importante você saber que já os romanos e também os persas celebravam no dia 25, nessa mesma época, ou seja, em dezembro 25, eles celebravam o nascimento do deus Sol, ou seja, primeiro os romanos e os persas, a Mitra, no dia 25 de dezembro, ok? Isso é muito importante você saber. Nada melhor do que harmonizar uma ideia a outra. O nascimento do Deus Sol, o nascimento do Sol da Justiça, o nascimento de Jesus. Então, não estamos aqui fazendo um ataque deliberado ao cristianismo ou à fé cristã, ou poderia alguém dizer, mas por que você está falando isso? Né? O Natal é uma coisa tão boa, o Natal é uma festa tão especial, celebramos o nascimento de Jesus. Mas veja, Jesus não nasceu 25 de dezembro. Outra pessoa nasceu em 25 de dezembro. Ou melhor, outras pessoas. Né? Outros deuses nasceram em 25 de dezembro. E isso é história, isso é real o que estamos falando aqui. Tá? Então, o que a igreja fez? Ela fez isso mesmo que eu falei. Se já antes se celebrava o nascimento do Deus Sol, o Sol vitorioso, e Yeshua é considerado, Jesus, o Sol da Justiça, então está a harmonia perfeita. Vamos continuar celebrando o nascimento do Deus Sol, ou seja, o nascimento do Deus Jesus, ok? A partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar a data de 6 de janeiro para 25 de dezembro, porque na realidade, primeiro se estabeleceu a data de 6 de janeiro, ok? Você pode buscar na história, você vai ver que 6 de janeiro foi a data que eles entenderam que o Messias nasceu, num paralelo com o calendário hebraico, tentando ver as estações, mas depois foi mudado para 25 de dezembro. Então você vai entender o porquê que foi mudado para 25 de dezembro, tá? E vale a pena ressaltar que isso aqui não tem nada a ver com o povo judeu, ou seja, não tem nenhum judeu fazendo isso aqui. Isso aqui são romanos fazendo. São aqueles que agora se consideram os líderes da congregação do Messias, ou melhor, os líderes da igreja do Messias, da igreja de Cristo, agora estabelecendo verdades teológicas, ok? A festa, que até então era chamada de Mitraica, ou aniversário do invencível Sol, ou Sol Invictus, no qual os sírios e os armênios, apegando-se à data 6 de janeiro, acusavam os romanos de idolatria e adoradores do Sol, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. Então aqui você tinha já na época um problema dentro da própria igreja, ou seja, você tinha cristãos orientais e cristãos ocidentais, e eles já não concordavam com algumas coisas que estavam sendo impostas por Roma, tá certo? Então, você tem aqui uma clara visão veja que é o mesmo Deus, veja que é a mesma pessoa, o mesmo ser. Você vê a imagem de Mitra, que ele está com um bezerro, né? Um boi, ele está para fazer ali, matar esse bezerro. E quando você olha para essa placa romana que mostra o Sol Invictus, é a mesma imagem. É a mesma imagem de Mitra. Num lado você tem ele como símbolo do mitraísmo lá na Pérsia, que é o atual Irã, na época era pagão, e
Do outro lado, você vê a placa romana, escrito Sol Invictus, dá até para ler, porque está em latim. Então, veja que a data de 25 de dezembro, a quem era atrelada essa data? Que celebração era feita em 25 de dezembro e para quem era direcionada essas festividades, tá ok? Mas vamos continuar. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na pagã Brumália, que no caso era 25 de dezembro, que seguiu a Saturnália, que era de 17 a 24 de dezembro, e comemora o dia mais curto do ano e o nascimento do Deus Sol, que é justamente o que nós chamamos de solstícios. Temos o solstício de verão e o solstício de inverno. Então, no caso do hemisfério norte, da linha do Equador para cima, onde vai envolver toda a Europa, parte da Ásia e da África, o norte da África, você tem o solstício de inverno. Da linha do Equador para baixo, onde vai envolver Brasil e os outros povos da África e América do Sul, parte central e do sul, você tem o solstício de verão, tá certo? Então, aqui no hemisfério norte, onde a gente está aqui, faz parte aqui, né, do hemisfério norte, Estados Unidos, você tem o quê? O inverno, e você tem a parte em que é perceptível nos céus, aonde o dia se torna mais curto e a noite se torna mais longa, trazendo mais frio. E você pode ver mais as estrelas, você pode observar o pôr do sol e o nascer do sol, junto a várias constelações, dando a ideia da morte do sol e o renascimento do sol. Tudo isso era atrelado a essa ideia da divindade no solstício de inverno e, nesse caso, nascimento do Deus Sol, tá certo? Bom, as festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Esse dado histórico que nós temos é o seguinte: a sociedade greco-romana, ou seja, todas as culturas influenciadas pela Grécia e por Roma, o que elas tinham? Elas tinham isso muito bem estabelecido na sociedade. Então, era muito complicado agora o cristianismo mudar isso. Nada melhor do que você fazer adaptações. Por isso eu falei aqui que a igreja de Roma não sente vergonha de dizer: nós cristianizamos. Ela dá uma ideia de que elas santificaram essas datas pagãs e não sente vergonha disso. Não vê isso como errado, mas está errado, certo? Vamos continuar. Então eu trago para vocês aqui algumas informações das festas saturnálias, vocês podem estar olhando, né, esses dados com mais tranquilidade depois, sem problema algum, certo? É importante dizermos que as saturnálias, essas festividades, essas comemorações, elas envolviam parte de culto, de celebração aos deuses, com sacrifícios de animais, sacrifícios de vegetais, oferendas e também urgias sexuais, tá ok? Então era uma coisa totalmente atrelada à impureza espiritual. Bom, temos visto, pois, que o Natal foi estabelecido por meio da Igreja Católica Romana e que ela o recebeu do paganismo. Porém, qual foi a sua verdadeira origem? Então, dentro de tudo que temos falado aqui, nós vamos prosseguir um pouco mais. Semíramis. Quem foi Semíramis? Nós vamos recordar aqui daquela religião pagã antiga, lá da época anterior a Abraão, na época da Babilônia, a época da Torre de Babel. Semíramis, que é considerada pela história oriental pagã antiga como a mãe de Nimrod, ao mesmo tempo mulher, ou seja, é uma mescla de coisas, né? Então, acompanhe comigo aqui. Semíramis se converteu em rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou em falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol, e neste falso sistema babilônico, a mãe e filho, Semíramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz,
se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração de mãe e do filho se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo os países e as línguas para onde foram. Por surpreendente que pareça, encontramos o equivalente na Madonna, ou seja, muitos nomes do nascimento, muito antes, né, do nascimento de Yeshua, o Mashiach. Ou seja, já dentro da cultura romana já existia já essa representação de divindade mãe e filho. E você vai ver como isso, lamentavelmente, vai se harmonizar dentro daquilo que é exposto e proposto pela Igreja de Roma, tá certo? Veja isso. Estudo sobre a origem do Natal e da festa de Hanukkah, que é o que nós estamos propondo aqui. Olha essa comparação dessas deidades, né? Você tem várias imagens de países diferentes, de culturas diferentes. Você tem Índia, você tem Colômbia, você tem Egito, não é? Veja isso. Nós vamos prosseguir. Que não é uma questão de influência cristã sobre povos pagãos, mas sim uma influência pagã antiga que reflete aos dias de hoje. Você tem Babilônia, você tem China, todos esses deuses com um suposto filho nos braços. Sempre mãe e filho participando da divindade. Você tem Egito. Aí, claro que o próprio catolicismo vai colocar Maria e Jesus, o menino Deus, né? Veja, Índia e a própria Babilônia imperial. Olhando ainda essas imagens, eu estou trazendo imagens para vocês verem que são achados arqueológicos, tá? Não é uma invenção da nossa cabeça. São achados arqueológicos. E você pode conferir que dentro dessas religiões antigas, dentro do paganismo, você tem essa expressão da idolatria da deusa mãe com o Deus filho, tá certo? Então, novamente, você vai ver aí sempre, em cada cultura, uma divindade com um filho Deus também, né? Ou semideus nos braços. Então, até aqui, antes da gente entrar no tema de Papai Noel, eu acredito que você está compreendendo, espero que você esteja compreendendo, né? Que a data de 25 de dezembro, a gente ainda vai ver aqui no calendário hebraico, que não é 25 de dezembro, mas como ela foi aproveitada por Roma. Como Roma se aproveitou daquela adoração pagã antiga, do Sol Invictus e Demitra, para colocar a adoração do Deus Sol, o Sol da Justiça, o menino Deus, Jesus, tá certo? Então, veja que não é uma questão bíblica, é uma questão de cultura pagã entrando, sendo, entre aspas, santificado pela igreja, cristianizado pela igreja, e que está totalmente fora dos projetos e da vontade divina, certo? Mas vamos continuar. Além da questão da data do dia 25 de dezembro, de traços das culturas pagãs, temos a figura do Papai Noel. Então vamos falar um pouco dessa origem e dessa tradição. Você está vendo essa figura de um duende, ou seja, de um ancião, né, um velho, no meio de uma floresta, com um duende menor, e ele tem essas características de duende, né? Então nós vamos ver aqui o que vai trazer para a gente de informação e qual é a evolução que isso vai ter em relação à figura que temos hoje do Papai Noel, né? O velhinho de barba branca, gorro, uma roupa vermelha e branca. Por que a roupa dele é vermelha e branca quando na realidade a roupa que a gente viu que era verde, né? Então vamos ver toda essa evolução e por que ele entra na festa do Natal, né? Então, você está olhando a figura de agora um bispo da igreja, né? Chamado Santa Claus ou São Nicolau. São Nicolau. E aí você está vendo ele com as características da igreja católica, com crianças do lado, ele dando ali presentes, doces, né?
Então, aí entra essa figura. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com o cinto preto, criada por Nast, foi apresentada na revista Harper's Weekly nesse mesmo ano. Em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado por Nast, que também eram as cores do refrigerante. As campanhas publicitárias fez um grande sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo inteiro. Então você pode ver a comparação que nós colocamos aí para você, né, a figura real que era apresentada desse velhinho, né, desse Papai Noel da floresta, e agora uma associação com São Nicolau, e agora, no século XIX, você vê a criação de uma publicidade para a Coca-Cola e você vê aí a mudança de característica, suavizando essa imagem, né, a figura daquele bom velhinho que leva presente para as crianças, né? Então, veja a evolução, que nada tem a ver com o tema bíblico, claro, vamos deixar aqui bem claro, mas que entra culturalmente dentro da mesma época em relação ao Natal. O engano, a mentira, a farsa, a idolatria, né? Então, assim, queridos, está claro, hoje em dia a informação ela é muito, tá muito acessível, né? As pessoas têm o celular, ela tem internet, ela pode fazer várias pesquisas, há tantas informações. Mas eu vou, antes da gente continuar, tem pessoas que vão dizer assim: "Ah, eu sei de tudo isso, mas olha, eu estou celebrando o nascimento de Jesus, porque o Messias veio ao mundo, ele tem que ser celebrado, não importa se as pessoas criaram essa data, é nessa data que se celebra, e tem as figuras do Papai Noel, eu não creio em Papai Noel, mas será que realmente a gente deve, primeiro, se a gente precisa celebrar isso, e segundo, a gente deve, será que convém a alguém que teme a Deus e está compromissado com os seus mandamentos, compromissado com as suas leis, com a sua vontade, será que é conveniente uma pessoa celebrar esse tipo de festa onde há traços de engano, de mentira, criações e inovações de tantas coisas? Então vamos continuar aqui porque temos mais informação para passar para vocês. Vamos falar da origem do presépio de Natal. Por que panetone? Por que presépio? Né? Por que a árvore de Natal? Né? Então, damos uma olhadinha no passado, lá na Babel, na Babilônia, né? Que nós devemos comemorar. Yeshua realmente não nasceu em 25 de dezembro. Tá? Antes de falarmos aqui do nascimento de Yeshua, eu quero trazer para vocês aqui que lá na Babilônia, você já tinha uma espécie de árvore genealógica dos deuses, que ela é uma cópia, praticamente, não vou dizer que ela é cópia, ela é original do que a árvore, o pinheiro, ela representa. O pinheiro que é cortado lá na floresta e se traz para dentro de casa, se enfeita com enfeites, tem uma origem pagã muito grande. E eu falo que até mesmo aqui nos Estados Unidos, as pessoas realmente cortam a árvore e trazem para dentro de casa. Há aqui lugares, tendas que vendem pinheiros de verdade. É o comércio deles. Eles cortam os pinheiros, trazem para vender e as pessoas vão lá, compram os pinheiros mesmo e colocam dentro de casa uma árvore de verdade, cortada, enfeitam. No Brasil, o costume é mais teia de plástico, né, de metal, para representar. Mas aqui onde nós estamos é mais quente, no norte muito mais ainda porque neva. Então, assim, é uma cultura que está arraigada na tradição ocidental, que remonta a épocas pagãs, de pessoas que cortavam esses pinheiros, cortavam essas árvores para dedicar aos seus ídolos, aos seus deuses.
Inclusive, Deus é contra quando ele fala na sua palavra, na Torá, ele vai falar sobre Asherá, que ele condena Asherá, que ele proíbe plantar o bosque de Asherá. Asherá é um termo para um bosque idólatra, onde no meio de uma pequena floresta, no meio de um pequeno jardim, se colocava um ídolo. E as árvores eram dedicadas a esse ídolo, com oferendas. Então, sim, a árvore de Natal, ok, não é aquela Asherá, ninguém está botando nada para nenhum deus pagão, mas ela é uma representação do passado. Ela é uma representação do passado. Então, dentro desse princípio, então, partiríamos desse princípio para colocar vamos pegar uma imagem de Buda, colocar dentro de casa, mesmo não sendo budista, porque representa riqueza, fartura, elevação espiritual. Não tem nada a ver. Vamos pegar um dragão chinês, ou qualquer outra coisa, de outra religião, né? Shiva, lá, a deusa da morte da Índia, vamos falar da morte, porque a morte é uma coisa que é para todo mundo, isso é uma realidade, vamos deixar aqui para representar a realidade. Então, se não dá para negociar com essas coisas, o mesmo princípio vai para a árvore de Natal, o mesmo princípio vai para um presépio, o mesmo princípio vai para reconhecer uma data que era dedicada aos ídolos. É a mesma coisa que eu falo sempre, eu repito, sobre Cosme e Damião no Brasil. Igrejas inventando de dar doce para as crianças na data de Cosme e Damião, porque as crianças não podem ficar tristes. Ora, é com a tristeza que ela vai aprender que ela não pode pegar coisa pagã, que ela não pode pegar coisa oferecida aos ídolos, aos demônios. Mas não, são os pais dominados pelos filhos, são os pastores dominados pelas pessoas, que as crianças não podem ficar tristes. E aí não traz as crianças para a igreja, né? Para dar que doce a elas dentro da igreja, que esses doces não são oferecidos. No mesmo dia em que as pessoas estão oferecendo os doces e dando os doces. Não há separação. Como nós falamos e fazemos a benção, Hamavdib Kodesh Lechol, aquele que faz separação entre o santo e o profano. Esses pastores não estão ensinando, eles estão concordando e cooperando com o engano. A mesma coisa são os pais que não prestam atenção, não valorizam isso. Na frustração, na tristeza das crianças, elas vão aprender a separar o santo do profano. Não vai morrer, não. É um dia. Enfim, a mesma coisa é o Natal, que aí é pior, né? A gente está falando de uma festa pior, porque essa festa envolve reunião de família, né? Ela envolve um sentimento fraterno, ela envolve a prática de dar presente, presentear as pessoas. E, lamentavelmente, isso é muito forte no Ocidente. É muito difícil. E muitas pessoas, com o pretexto e a desculpa do nascimento de Jesus, que ali faz um momentinho de oração, e daqui a pouco está celebrando o restante do tema. Mas vamos continuar aqui rapidamente. Vamos entender quando foi, então, o que Yeshua nasceu, né? Nós vamos comemorar o quê? Yeshua não nasceu 25 de dezembro. Então vamos entender quando foi que Yeshua nasceu. Mas para entender quando Yeshua nasceu, a gente precisa voltar um pouquinho aqui na Bissorá, no Evangelho, e falar sobre a ordem do turno de Aviar HaKohen, conhecido como Abias, o sacerdote. Quando nós olhamos para Lucas, Lucas vai dizer para nós que os pais de João Batista, de Yohanan Matibil, Zacarias era um Cohen, era sacerdote, sua mãe também das filhas de Arão, e chegou a vez dele oferecer o incenso, sendo ele da 8ª ordem dos sacerdotes. Então você precisa entender isso. O que é a 8ª ordem? Deus estabeleceu 24 famílias sacerdotais para servirem em 12 meses. Ora, 24 famílias para 12 meses, então não pode ser 24 para 12. Vai faltar 12. Então, era 24 para 15 dias do mês, no caso, né? Era um para 15 dias e outro para 15 dias. Você vai ter 12 e 12, não? Então você completa 24 em 12 meses. Então vamos ver as famílias sacerdotais aqui para você entender. Quando você olha para as famílias, e aqui estão os nomes das famílias, Yehoariv, Yadaiah, Harim, Seurim, Malquiá, Miamim, Hakots, e aí vem a 8ª ordem, que é a ordem de Aviar HaKohen. Todos esses são nomes de famílias, tá? Até chegar à 24ª, que é Maaziarro. Mas Abias era da 8ª ordem.
Então, se você contar comigo, a primeira família servia 15 dias, a segunda família os outros 15 dias do mês. A terceira família, 15 dias iniciais do mês, e a quarta família, daquele mesmo mês, os 15 dias finais. E assim sucessivamente. Cada mês você tinha 2 famílias servindo 15 dias, oferecendo incenso. Então, Aviar HaKohen é a chave no texto para nós entendermos o tempo certo do nascimento do Messias, baseado no nascimento de João Batista. Então, quando você olha para esse planinho que nós fizemos aqui, você vai perceber, olha, o anjo fala com Zacarias aqui, olha, no 4º mês, que a 8ª ordem, ela servia onde? No 4º mês. Então você precisa entender aqui no nosso plano, primeira família e segunda família serviam o mês de Nissan, cada um 15 dias. E Nissan é o primeiro mês. A terceira família e a quarta servia no mês de Iar, que é o segundo mês, cada um 15 dias. A quinta e a sexta família serviam no mês de Sivan, cada um 15 dias. E a sétima e a 8ª família, que é a 8ª família, a ordem de Abias, a família de Zacarias, serviam no mês de Tamuz, que é o quarto mês. Né? Então, se aqui no mês de Tamuz o anjo falou com ele, ele foi para casa, se deitou com a sua esposa, ela engravidou, você vai contar 9 meses. Só que nós não estamos aqui para falar do nascimento de João Batista, mas para entender quando foi que Yeshua nasceu. Para isso, você tem que atentar para a fala do anjo Gabriel quando ele fala com Miriam, com Maria. Quando ela aceita naquele momento que ela vai ser a mãe do Messias, ele fala assim, ó, e agora é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, falando de Elisheva, né, no caso Isabel, a mãe de João Batista. Então, se o momento em que Miriam engravidou é o 6º mês para Isabel, então agora a gente tem como contar os 9 meses a partir do 6º mês de Isabel. Então vamos comigo aqui, ó. O 6º mês, a partir do momento que o anjo fala com Zacarias, o 6º mês de gravidez, né, da gestação de João Batista, é o 10º mês do calendário hebraico, é o mês de Tevet. Então, ali é nesse mês, o 6º mês da gravidez de Isabel, que o anjo Gabriel fala com Miriam, com Maria. Então, daqui você conta 9 meses. Você vai contar 9 meses aqui, vindo aqui por aqui. Quando é que Yeshua vai nascer? No mês de Tishrei. O que se celebra no mês de Tishrei? O Ano Novo Judaico, que é o dia das trombetas, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, e Simchat Torá, que é o júbilo pela lei. Então, no mês de Tishrei, não é inverno, não é 25 de dezembro, cai aqui, ó, coloquei para vocês aqui até a equivalência no calendário gregoriano. Ó, o mês de Tishrei, que é o 7º mês, equivale à segunda quinzena, ou seja, terminando o mês, do 15 para frente, de setembro para os primeiros 15 dias de outubro. Por isso que você está assim, ó, os últimos 15 dias de setembro para os primeiros 15 dias de outubro. Então, entre esses 2 meses aqui no hemisfério norte, em Israel, não neva, é outono, está começando a esfriar. Ainda dá para ter pastores lá no campo, com as ovelhas, porque os pastores foram lá visitar quando Yeshua nasce. Isso é impossível em 25 de dezembro, porque em 25 de dezembro neva em várias partes de Israel, e o frio é congelante. Como que os pastores vão estar com os animais à noite, pastoreando em 25 de dezembro? Isso não existe. Isso está errado, está fora. Então, para os pastores estarem no campo, receberem a revelação dos céus, os anjos falando, vai lá em Belém, que o Messias nasceu, tem que ser um clima agradável, um clima adequado. E sendo outono, isso é possível. Por isso eles vão visitar Yeshua quando Yeshua nasce. Então, você, nessa equivalência dos meses, você tem, olha, o mês de Tishrei, que vai estar sendo celebrado Ano Novo, Yom Kippur, o Sukkot, tabernáculo, é entre setembro a outubro, não tem como se precisar o dia, claro que o dia a gente não vai saber, mas o mês a gente pode, baseado aqui nessa conta da família de Abias, do 6º mês de gravidez de Isabel, é só contar 9 meses de Maria, e aí você tem o nascimento de Yeshua em 9 meses, ele nascendo certinho dentro da conta natural de um nascimento de um bebê. Então, veja que Yeshua não nasceu em 25 de dezembro.
Ele vai nascer justamente ali no período da festa entre Ano Novo, Yom Kippur e Sukkot, tabernáculo. Por isso que muitas pessoas falam que foi na festa dos tabernáculos. Claro que não dá para a gente afirmar categoricamente, mas foi nesse clima desses momentos solenes que Yeshua nasceu, entre o dia das trombetas, dia da expiação e tabernáculo. No período de outono, não inverno, não foi 25 de dezembro, ok? Então, muito importante entender como funciona essa contagem. Eu espero que isso tenha clareado mais ainda a sua mente, tá certo? O Mashiach Yeshua chegou, nasceu no mês de Tishrei, provavelmente em Hag Sukkot, na festa dos tabernáculos. Verdadeiramente, o Eterno, por meio do seu verbo, da sua palavra, o seu filho, tabernaculou entre nós, o chamado Immanuel, ou seja, Deus estar conosco, porque o Messias veio expressar a chegada do Malhut Elohim, do reino de Deus a esse mundo, tá certo? Bom, então o que devemos comemorar? Então você pode perguntar assim, ok, se o Natal é uma festa que tem um fundo pagão, uma origem pagã, eu não devo comemorar. O que eu vou comemorar então? Ora, você vai comemorar a mesma festa que o povo de Israel celebra. Mas eu não sou judeu, mas você faz parte de Israel. Porque se você não faz parte de Israel, você está fora do povo de Deus. Não existe Israel e igreja. Lamento a você que está ouvindo aqui, que considera que Israel é um povo à parte e igreja é outro. Isso está fora, isso não existe. Teologicamente isso não existe. Isso foi criado por quem? Por Roma. Por aqueles teólogos que criaram uma teologia de substituição. Israel não tem mais direito. Quem tem direito agora é a igreja. É o Israel espiritual. Isso está totalmente equivocado. São temas que nós vamos abordar depois. Mas te digo com toda certeza, categoricamente, não existe Israel igreja, existe Israel. E se você aceitou a Yeshua, se você aceitou a Jesus, o Filho de Deus, o Messias, você faz parte de Israel. Você foi enxertado na oliveira verdadeira. Tá? A oliveira verdadeira não é Yeshua. Muita gente confunde isso. A oliveira verdadeira é Israel. Galhos foram quebrados para você ser enxertado, você que não é judeu. Então você foi enxertado em Israel. Então você faz parte de Israel. Tá? Baruch Hashem. Então vamos continuar aqui. Já estamos chegando ao final do nosso shiur. Nessa mesma época, o povo judeu no mundo inteiro, independentemente do país em que estiver, comemora a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que no dia 25 do mês hebraico de Kislev é festejada esta festa. Então não confundir 25 de dezembro com 25 de Kislev. Estamos falando do mês hebraico, tá? Kislev. A revolta macabeia ou revolta dos macabeus, que é conhecido em hebraico como Mered HaMaccabim. Então nós já falamos dessa festa, né, explicamos sobre essa festa, que ela foi um período do Império Grego, onde do reino do Império Grego, que foi dividido por os generais de Alexandre, o que ficou ali dominando a terra de Israel, Antíoco, ele oprimiu o povo de Israel e profanou o templo, profanou o santuário, e houve uma revolta dos sacerdotes, onde eles obtiveram a vitória. E nessa vitória, Deus deu os fortes na mão dos fracos, e houve um milagre ali da purificação do santuário, quando encheram as lâmpadas do menorá, que era para durar um dia, durou 8 dias. Esse milagre é celebrado até hoje, nesse período do ano, né, que é o período do inverno, ou seja, no final do ano, equivalente ao mês de dezembro, aí, né, a novembro, dezembro, e essa festa se celebra acendendo um candelabro, um castiçal de 8 braços. Né, celebrada a festa das luzes, onde se coloca o azeite, se acende as lâmpadas. E nós temos essa referência no Novo Testamento, da Brit Hadashah, em Yohanan, João capítulo 10, verso 22, onde diz, Vayhi bimei ha-Hanukkah, bimei ha-Horef, Birushalayim, Vaitchalech Yeshua, beveit ha-Mikdash, beulam Shlomo. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, que em hebraico é Hanukkah, e era inverno, e andava Yeshua no templo, no alpendre de Salomão. Então, até mesmo no Novo Testamento, você vê Yeshua nessa festa. Né? Bom, como é que se celebra? Se acende cada dia da festa, você acende uma lâmpada, relembrando os milagres que Deus operou no passado, nesse período do Império Grego, ali dos Seleucidas. Então, cada dia você vai acendendo uma lâmpada com as bênçãos, com os cânticos, e quando chega no 8º dia, você tem as 8 lâmpadas mais o acendedor, sendo queimadas, relembrando
o milagre. Nessa festa também é tradicional brincar as crianças, os adultos também podem, com peões pequenos com letras hebraicas. Isso para expressar que naquela época foi proibido o estudo da Torá. Então eles criaram esses peõezinhos com letras para estudar a Torá. Quando os gregos chegavam para ver se eles estavam estudando, porque era proibido estudar, então eles estavam brincando. Quando ele saiu, eles continuavam a estudar. Era uma maneira de continuar a estudar a Torá. Ok? Também essa brincadeira envolve moedas, né? Envolve questões de lucro, né? Para mostrar a riqueza que existe dentro do período de perseguição, onde Deus abençoa o seu povo, trazendo prosperidade e vida para o seu povo, ok? E assim, queridos, nós vamos chegando ao final do nosso shiur, né? Espero que tenha sido edificante para você. Nós desejamos Hag Hanukkah Sameach nessa festa da dedicação, né? A festa de Hanukkah. E eu espero que tenha sido uma bênção, né? Nós falamos hoje aqui sobre a origem do Natal e não podemos fugir da verdade. A verdade é essa. Então, assim, abandonar as tradições familiares para agradar a Deus, esse é um grande passo. Essa é uma grande techuvá, é um grande retorno às raízes bíblicas da fé. O que você tem que celebrar é uma coisa santa, sagrada, não coisas que envolvam paganismo ou que tenham raízes pagãs. Isso não agrada a Hashem, isso não agrada a Deus. É claro que, vamos dizer, você não estava em pecado, mas a partir do momento que você conhece, agora você é responsável pelo conhecimento que você adquiriu. Então, o meu conselho para você é que você tome uma decisão de servir a Deus inteiramente, de dedicar-se a Ele inteiramente e celebrar as festas que Ele determinou, ou as festas que o seu povo está envolvido, que celebram os milagres de Deus, não as festas que, transvestido de cristianismo, têm um fundo pagão. Que o Eterno te abençoe, que Ele possa enriquecer a sua vida com conhecimento e com a sua presença. Nós vamos terminando esse shiur aqui. Que o Eterno te abençoe. Shalom Avrahá. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilha para que mais pessoas possam conhecer as verdades que envolvem o tema do Natal. Tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, né? Aperta o sininho para que você possa receber as notificações. Dê aquele like no nosso vídeo. Tenho certeza que a Hashem vai continuar abençoando de uma maneira muito especial. Shalom Avrahá. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom, shalom.